Lição 10. Espírito Santo, o capacitador. Texto áureo. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, verso 28, parte A. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Leitura diária. Segunda, Joel 2, versos 28 e 29. A promessa do derramamento do Espírito alcança todo tipo de pessoas do reino. Terça, Atos 2, versos 1 ao 4. O Espírito Santo desceu com poder e línguas no Pentecostes. Quarta, Atos 2, versos 38 e 39. A promessa do batismo no Espírito é para todos os que creem. Quinta, 1 Coríntios 12, versos 4 ao 7, os dons espirituais são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. Sexta, 1 Coríntios 14, versos 12 e 26, os dons espirituais são para a edificação da igreja. Sábado, Gálatas 5, versos 22 e 23, o fruto do Espírito é a evidência contínua de uma vida de plenitude do Espírito. Leitura bíblica em classe, Joel 2, versos 28 e 29, Atos 2, versos 1 ao 4, capítulo 8, versos 14 ao 17, 1 Coríntios 12, versos 4 ao 7. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Comentário, introdução. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Tópico 1. A promessa do derramamento do Espírito. Ponto 1. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. 1 Samuel 19:20, 2 Crônicas 15:1, Ezequiel 37:1. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28a. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:32-33. Na profecia, a expressão toda a carne
aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Joel 2,32. Essa linguagem quebra paradigmas e, assim, a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Joel 2, 28 e 29. Ponto 2. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel 2, 28b. As profecias, 1 Coríntios 14, 3, sonhos, Mateus 1, 20, e visões, Atos 16, 9, revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 26. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Romanos 8, 14. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. 2 Coríntios 3, 17. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Ponto 3. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, 29b. Na terminologia da Antiga Aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Isaías 2:2, Miqueias 4:1. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Atos 2:17. Eles começaram com a vinda do Messias, que, juntamente com o Pai, enviou o Espírito Santo. João 15:26. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Efésios 1:13. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Atos 2:39. Tópico 2. O cumprimento. Poder para testemunhar. Ponto 1. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse revestimento, grego endio, significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Atos 1:8. Esse poder, grego dynamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8:13, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, Atos 4:31, autoridade para operar milagres, Atos 6:8, e sabedoria para edificar a igreja, 1 Coríntios 12:7. Ponto 2. Os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, e as línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus, Ezequiel 37:9. As línguas, como que de fogo, são sinal de purificação e consagração, Êxodo 19:18, Mateus 3:11. Esses sinais particulares
não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali, no Pentecostes, a igreja, revelada como corpo de Cristo, Efésios 1, 22 ao 23, 3, 2 ao 5, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Atos 2, 1 ao 4. Ponto 3. A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico: falar em outras línguas. Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros: Atos 2, 1 ao 4, 10:46, 19:6, e implícito em outras 2 ocasiões: Atos 8, 14 ao 17, 9, 17 ao 18. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos 2, 2 ao 4. Tópico 3. A continuidade do derramamento do Espírito. Ponto 1. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel 2:28, Lucas 24:49. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2:39. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Atos 10, 44 ao 46. Em Samaria e Éfeso, foi derramado após a conversão. Atos 8, 15 e 16, 19, 2, 6. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Ponto 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4. O termo diversidade, grego diaireses, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, 1 Coríntios 12:4. O Filho dirige os ministérios, 1 Coríntios 12:5. E o Pai opera os resultados, 1 Coríntios 12:6. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes. Romanos 12, 4 ao 18. De modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito, com os dons espirituais, é sua evidência contínua. Gálatas 5:22, 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Efésios 1, 22, 23. Ponto 3. O Espírito distribui dons com propósito. Os dons, grego charismata, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. 1 Pedro 4:10. Edificação da igreja, 1 Coríntios 14:12, e glorificação de Cristo, 1 Coríntios 12:3. O Espírito os distribui com propósito, para o que for útil, 1 Coríntios 12:7, e os reparte soberanamente, a cada um como quer, 1 Coríntios 12:11.
Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. Romanos 12, 6 a 8. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, Filipenses 2, 3, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso, Mateus 25, 25. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Romanos 12, 3, Colossenses 3, 23, 24. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Amém.